Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, pioneiro no diálogo interreligioso, programa pioneiro na mídia, determinado pelo objetivo de levar aos corações a mensagem de fraternidade que deve existir entre todos os religiosos. Eu quero agradecer nesse momento a você que nos acompanha. O programa de hoje está sendo gravado, não temos a intervenção direta dos internautas, dos telespectadores e dos ouvintes, mas nós recebemos antecipadamente pelo nosso e-mail, anota aí, afonsomoreirajunior@gmail.com. Recebemos sugestões de perguntas e comentários que deveríamos fazer no programa de hoje, e nós vamos procurar atender a todos na medida das possibilidades. Na produção e direção do nosso programa, Alex Monteiro. No apoio, Thaís Cabenguele. No apoio à produção, Thaís Cabenguele. Nos trabalhos técnicos, Rogério Palma. Na edição, Edi Pontes. Apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior. Divulgação, Silvana Zandomeni. E supervisão, Guiomar Santana. No programa de hoje, nós recebemos André Luiz Pereira dos Santos, mestre em Cultura e Educação para a pauta Comunidade do Rosário dos Homens Pretos de Penha e de França. Olá, André, e muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá, Afonso, é um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre a nossa comunidade, conversar um pouco sobre a cultura negra, catolicismo afro. Agradeço. Rapaz, quanta história você tem aí na bagagem, mas espera um pouco só que eu quero apresentar você. Quero apresentar você para a nossa turma, a nossa turma legal que nos acompanha aqui no programa Conviver. André Luiz Pereira dos Santos é mestre em Cultura e Educação, especialista em ética e bacharel em filosofia pela USP, Universidade de São Paulo. Além de atuar como músico e arte educador, também atua na produção de materiais didáticos e audiovisuais diversos. Trabalhou como formador da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo na área das relações étnico-sociais. Atualmente, é diretor de escola e desenvolve pesquisas sobre corporeidade, vivências e musicalidades afrodiaspóricas. Você vai explicar o que é isso aqui. Musicalidades afrodiaspóricas. E integra a comunidade do Rosário dos Homens Pretos de Penha de França. Fica aqui a pergunta. Vamos dar aqui ponto de partida da nossa convivência com o nosso irmão André Luiz Pereira dos Santos, mais uma vez agradecendo a ele a presença aqui no Conviver. André Luiz, diz para nós, o que é essa comunidade do Rosário dos Homens Pretos de Penha de França? Penha de França, zona leste da cidade de São Paulo. Zona leste de São Paulo aqui. Aqui no bairro, o bairro da Penha, ele é muito famoso, né, pelas suas histórias, né? O imperador Dom Pedro passou por lá, várias questões assim. E a nossa comunidade, ela parte de um patrimônio histórico, que é a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, né?
que fica ali no Largo do Rosário, na Penha de França, em frente ao Centro Cultural da Penha, né? Essa igreja ela foi erigida por mãos negras, mãos escravizadas, né, em 1802. Essa igreja, por que isso, Afonso? Os negros não podiam entrar na igreja, né? Eles não podiam viver a sua fé naquele momento da escravidão. Então, construíam-se igrejas em que se juntavam-se as Irmandades do Rosário, em que os irmãos e as irmãs, né, rezavam o Rosário, e quando tinham suas festas, eles contratavam padres para ir rezar as missas para eles. Então, essa é uma das igrejas, né, das muitas igrejas do Rosário dos Homens Pretos que tem no Brasil. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente sabe que ela é a única que continua no lugar em que ela foi construída, né? Ela foi... todas as outras, né, foram demolidas, ou sumiram, ou foram reconstruídas em outros lugares. A Irmandade de São Paulo, né, que fica lá no Lago Paissandu, né, a igreja ficava onde é a Bolsa de Valores hoje, que foi demolida ali para se construir a Bolsa de Valores, e foi construída no Lago do Paissandu. A nossa está no mesmo lugar. E aí o que acontece? Essa igreja ela foi sendo usada, tivemos a Irmandade do Rosário, depois tivemos a Irmandade de São Benedito, e essa igreja foi esquecida, ela foi fechada, ela estava a ponto de cair o teto, né? E na década de 80 ela foi tombada pelo patrimônio histórico, né? E aí, em 2002, né, quando se foi construir 200 anos da ereção da igreja, se montou uma comunidade, Movimento Cultural Penha, que é um movimento de historiadores, pesquisadores, geógrafos, né, junto com os membros da comunidade, né, resolveram fazer uma festa para que essa igreja não fosse demolida e não virasse um estacionamento. Era essa a ideia, né? E aí, a partir daí, essa comunidade começou a organizar anualmente uma festa em que se coroam reis e rainhas de Congo, né, baseada nos congados mineiros, né, nos congados capixabas, mas mais, sobretudo, no congado mineiro. E uma vez por mês, no mês de junho, estamos aí às portas da festa, teremos a coroação dos novos reis, que vão ficar com a coroa de 2025 para 2026. E aí essa comunidade ela virou um ponto de referência, não só do catolicismo afro, né, porque a gente tem uma celebração lá mensal também, uma celebração afro, né, afrocentrada, referenciada na cultura africana, mas com o rito romano do catolicismo, né, mas virou uma referência para a cultura negra como um todo. Então as pessoas pertencentes e vão aos eventos da comunidade. Então a gente tem vários eventos e surgiram vários grupos a partir dessa comunidade, né? Muito bem. André Luiz, conta um pouquinho para nós, que isso aí é muito curioso, muito interessante. Esse rito católico apostólico romano e impregnado dessa cultura africana, dessas raízes africanas. Como é que é isso? Como é que funciona? Por exemplo, lá na sua igreja, lá em Penha de França, as missas são celebradas dessa forma, elas têm, assim, só acontece em dia de festa. Como que é essa manifestação religiosa? Então, as missas... Agora nós temos missas, né? Nós estamos... hierarquicamente nós estamos ligados à Basílica da Penha, né? Então somos uma das comunidades ligadas à Basílica da Penha, né? A gente tem a Igrejinha Velha, que fica um pouco para frente, que também é histórica, né? E temos a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que fica lá aqui no Largo, né? Que é mais uma das comunidades da Penha. Na nossa comunidade, nós temos a missa afro todo primeiro domingo do mês, às 10, né? Em outros dias, nós temos outras missas que não são com o rito afro. Então, o rito afro ele acontece uma vez por mês, no primeiro domingo, às 10 da manhã, né? No próximo mês começa a festa, e com o levantamento do mastro, né? Que é onde oficialmente começa a festa do Rosário, de Nossa Senhora do Rosário.
E aí, no outro mês, em julho, a retirada do mastro, onde se fecha os festejos, se acabam os festejos, né? E aí, então, nós temos a celebração afro, e agora são missas, né? Qual que é a diferença da missa para a celebração, né? A missa é feita por um padre, né? E aí nós temos a consagração, né? Das hóstias, então temos a transubstanciação, né? Para levar a comunhão. Quando nós temos a celebração, essas hóstias já vêm consagradas e ela é feita por um ministro da palavra, um ministro da Eucaristia, mas sem a presença de um padre, então não há consagração na missa, né? Então agora nós temos, todos os domingos são missas, porque o padre Edmilson, né, que é responsável pela igreja, pela Basílica da Penha, designou agora um padre para estar sempre com a gente no primeiro domingo, né? Muito bem. Então, aqueles que estiverem interessados, o primeiro domingo do mês, às 10 horas da manhã, pontualmente, é a missa afro, posso dizer assim? Missa afro. A missa afro. E qualquer pessoa pode participar? Como é que é isso, André? Qualquer pessoa. Quando a gente começa, essas celebrações, elas começaram em 2014 como celebrações mesmo, e a gente sempre dizia que era ecumênica, porque a gente está aberto para todo mundo, né? Então, o que eu acho bonito na comunidade do Rosário é que as pessoas, o rito é católico, mas vão pessoas de todos os credos. Então, a gente tem os católicos, tem evangélicos que vão, tem budistas, tem o povo das religiões de matriz africana, né? E todos vão para essa celebração, para essa missa específica que celebra a cultura negra. Isso, entendi. O nosso programa está sendo gravado, ele permanece no YouTube, tem uma grande penetração, uma grande durabilidade. Vamos falar dessa festa. A festa acontece no mês de junho. De junho, sempre em junho. E qual que é a celebração, o motivo principal da festa, André? Então, a festa, ela celebra Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. São os santos das Irmandades Negras Católicas no Brasil, né? Geralmente são Santa Efigênia, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, né? O Santo Negro, né? Isso. Então, geralmente as Irmandades, elas reverenciam esses santos. E essa festa, ela tem celebração. Você está muito ligado à música, pelo que você tem até um instrumento musical aí. Faz uma presença com ele aí, vamos ouvir. Né? Vamos sim. A gente faz parte da liturgia Eu sou músico antes de ser, como se dizer, hoje eu trabalho como diretor de escola, mas eu falo que é minha identidade secreta. Na verdade, eu sou músico mesmo. Né? Então, vivi com música, ganhei dinheiro com música, mas e a gente toca nas celebrações, toca na missa, toca nas festas, né? E tem uma canção que a gente faz muito lá no Rosário, que ela é bem interessante, que é uma canção de acolhimento. Ela é mais ou menos assim, ó. Mamãe, abraça eu, mamãe, embala eu, mamãe, cuida de mim. Mamãe, abraça eu, mamãe, cuida de mim. Mamãe, abraça eu, mamãe, embala eu, mamãe, cuida de mim. Mamãe, abraça eu, mamãe, embala eu, mamãe. É uma canção que fala desse acolhimento nosso, né? A gente coloca meio que como criança e se deita no colo de Nossa Senhora, né? Isso. Vamos falar, então, de Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário. Sim, Nossa Senhora do Rosário. Conta um pouquinho o culto. Então, Nossa Senhora do Rosário, o que ela está ligada à origem das congadas, né? Então, toda essa história das congadas, né, que elas lembram a Batalha de Lepanto, né, em que se orou, né, para Nossa Senhora, e Nossa Senhora meio que fez com que a vitória viesse
para aqueles exércitos, né, na batalha contra os mouros, né, sobre a expansão islâmica naquele momento, né? E o que acontece? Nossa Senhora do Rosário, ela vai estar presente basicamente em todas as congadas, né? Porque sempre, e quando a gente pensa, né, nessa tradição que vem de África, né, juntando com os nossos santos católicos aqui, né, a gente sempre vai ter, dentro das tradições africanas, essa experiência de masculino e feminino, né? E Nossa Senhora do Rosário é esse feminino do acolhimento, né? Deixar se sentar no colo de Nossa Senhora para que ela nos leve até Deus, né? É um pouco isso, né? E as congadas são manifestações populares, né? Nem todo mundo conhece. Quem não conhece tem que conhecer, que é um negócio bonito, fenomenal, né? Feito com tambores, né? E representam um pouco dessa batalha. Então a gente tem as congadas que são mais os ternos festivos, sonoros. A gente tem os moçambiques, que tem mais a ver com a dança, que tem uma luta de bastões. E a gente tem os maracatus, que são a parte mais festiva da dança, né? Geralmente elas celebram tudo isso. Quem quiser conhecer um pouco disso, na Coroação dos Reis, né, esse ano especificamente em 2025, no dia 22, né, nós recebemos vários grupos, né? Esse ano já temos, acho que quase mais de 15 confirmados, né? Que vêm saudar a coroação dos novos reis, né? E saudar também Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Então a gente tem congadas que vêm de Minas, né? Congada de Carmo do Cajuru, né? Da cidade de Carmo do Cajuru. Tem uma congada que vem de Congonhas do Campo. Temos congadas que vêm de Suzano, de Mogi, as congadas de Santa Efigênia, né? Temos uma maracatu, alguns maracatus urbanos aqui, né, de Porto de Luanda, maracatu bloco de pedra que vem para cá. Isso acontece tudo no dia 22, mas depois eu explico melhor como é que acontece esse mês de festa. 22, vamos lá, nós estamos em 2025, 22 de junho de 2025. André Luiz, eu já tive a oportunidade, nós estamos conversando com André Luiz Pereira dos Santos, mestre em Cultura e Educação. Na pauta aqui do Conviver de hoje, Comunidade do Rosário dos Homens Pretos de Penha de França, que é um bairro de muita tradição. Aliás, o segundo bairro mais antigo de São Paulo. O mais antigo é Santo Amaro, se não me falha a memória, e logo em seguida Penha de França. Em algum momento, André Luiz, você, a sua comunidade, alguém da comunidade, foi vítima de preconceito religioso, perseguição religiosa, assédio moral nesse sentido? Nesse sentido, o racismo, a gente tem que sempre começar falando que o racismo é estrutural, né? Ele está na estrutura da sociedade, a gente queira ou não queira. E, na verdade, a gente tem que fazer um esforço para não ser racista, porque o racismo ele está entranhado na história do Brasil. E, fatalmente, as pessoas cometem, né, preconceitos, cometem incumprimentações. Sobretudo conosco, né? As pessoas chegam lá na comunidade e acham que eles vão participar de um culto de matriz africana, né? A gente tem todo um respeito, a gente reverencia, às vezes a gente usa os nomes africanos, né, para a gente fala de Oxalá, né, assim como Jesus, né, Olorum, que é como o Deus maior, né, mas na verdade a gente está dentro da Igreja Católica e a gente está referenciando os santos católicos, né, e muitas vezes as pessoas confundem, né, colocam como se essa forma de louvar fosse uma forma menor, né? E às vezes também a gente tem algumas situações em que as pessoas não compreendem muito bem o que está sendo feito dentro da comunidade, né? Agora, situações mais diretas, eu não vou citar nenhuma agora, porque poderia gerar algumas outras incompreensões, né? Mas é só para entender que sim, o preconceito ele existe e está o tempo todo por aí. Muito bem. E você está muito envolvido nisso porque você trabalha
segundo aqui o seu currículo, nas relações étnico-raciais. Explica para nós o que é isso, relações étnico-raciais. Então, o que a gente entende como relações étnico-raciais, né? O conceito de raça, a gente entende que ele não existe, né? Raça é um termo que foi adotado, né, sobretudo pelo movimento negro, como uma questão de resistência, assim como o próprio termo negro, né? O próprio termo negro é um termo preconceituoso. Negro é como o colonizador, o traficante, se referia, né, aos povos de África, né? E aqui aos povos indígenas, por exemplo, eram chamados de negros da terra, né? Aqui no Brasil, a palavra preto sempre foi uma palavra que teve um preconceito maior sobre ela, né? Quando era uma palavra pejorativa. Então, lá na década de 80, o Movimento Negro Unificado e outros assumiram a palavra negro como uma palavra de resistência, né? Por que eu estou fazendo todo esse prelúdio? Só para a gente entender como é que a gente chega nas relações étnico-raciais, né? Nas outras partes do mundo, a palavra nigger, nigger em inglês, por exemplo, é uma palavra extremamente pejorativa, extremamente não é utilizada. Eles usam black people, tanto que o movimento negro também aqui às vezes usa o povo da pele preta, né? Então, o que acontece? A partir dessas relações, pensando a raça como a raça humana, né? Nós temos, ou a espécie humana, né? Nós temos várias etnias, né? Brancos, indígenas, centenas, né? de etnias. E o que acontece? Aqui no Brasil, essas três etnias maiores, né? Os europeus, vamos colocar todos os europeus num campo só, os africanos, todos os africanos também num campo só, que não é todo mundo igual, né? E colocar os indígenas, todos os indígenas no campo só. Esses três grupos foram grupos que foram colocados forçadamente em convivência. E essa convivência, ela gerou conflitos, né? Ela gerou benesses também, gerou benesses, mas ela gerou uma série de conflitos, né? E gerou uma série de problemas sociais, né? Gerou o racismo contra os negros, o preconceito contra os indígenas, né? E o racismo, porque ele faz com que as pessoas percam coisas, né? Percam dignidade, percam emprego, não sejam bem aceitas em alguns lugares, né? Então, o que acontece? Para combater o racismo, a gente tem que conhecer a história do povo negro, conhecer a história da África, conhecer a história da tecnologia dos africanos e afro-brasileiros. Então, as relações étnico-raciais vão estudar a contribuição desses povos, né, não europeus na formação do conhecimento humano. Que tem algumas coisas que as pessoas nem fazem ideia, por exemplo, que os africanos aprenderam e dominaram a forja do ferro 1000 anos antes dos europeus, né? E os escravizados foram escravizados pelo seu conhecimento, né? E dentro daqueles que vieram para cá, os mais valiosos eram os ferreiros, né, que dominavam a forja do ferro, e os carpinteiros, né, aqueles que eram escultores em África e vinham para cá trabalhar nessas estruturas. Então, quando a gente estuda essas relações, a gente começa a combater o preconceito, a gente vai se tornando antirracista, né? A gente vai mostrando os pontos positivos, né, de ser negro, da cultura negra, do conhecimento negro, né? E eu trabalhei com isso na Secretaria da Educação, né, formando professores, diretores, coordenadores pedagógicos e também conversando com as crianças, com os estudantes. Não sei se deu para entender, Afonso, é muita coisa para resumir, né? Não, nós vamos revirando o baú aí, tá? O baú está aberto, o seu baú, no caso. E falando em baú, eu vejo você como um vencedor, André Luiz. Você é mestre em cultura pela USP, especialista em ética, bacharel em filosofia. Você venceu, você está acima da média, digamos assim, daqueles que militam aí ao seu lado no conhecimento, no esforço pessoal muito grande. E como é que você
chegou até a comunidade do Rosário dos Homens Pretos? Você já nasceu por aí? A sua família é daí? Conta essa história para nós. De paraquedas você não caiu aí, não? Não. O que aconteceu, Afonso? Eu fui criado na Igreja Católica, né? Sobretudo num movimento que estava em voga que chamava Teologia da Libertação, nas comunidades eclesiais de base, né? Então eu fui criado nesse contexto, né? E aí a partir desse trabalho na igreja, eu fui vivenciando várias coisas e teve um tempo que eu me afastei, né? Paralelamente a isso, eu sempre fui professor, era professor de filosofia, de história, né? E depois, hoje eu fui para direção, né? E aí, nesse momento que eu estava dando aula de história, eu fui convidado para trabalhar na diretoria de educação da Penha, né? Justamente com as relações étnico-raciais, falando um pouco de história africana, história afro-brasileira, indígena, trabalhando também com os nossos irmãos bolivianos, na cultura ameríndia, né? Então, de 2014 até 2017, eu trabalhei com essa cultura. Nisso, eu conheci o povo do Movimento Cultural Penha, né? O Júlio, a Patrícia e outras pessoas dentro que fazem que é um grupo de pesquisadores mesmo que nós temos lá dentro da comunidade do Rosário dos Homens Pretos, que escrevem, produzem cultura, pesquisam a história. Muitas das coisas que eu estou contando eu aprendi com eles, né? Pesquisam a história do bairro, fazem caminhadas pelo bairro, né? Para mostrar os lugares de influência negra. E aí eu os conheci porque o Marcos Mendonça, que era o diretor na época, me colocou em contato com eles para a gente fazer alguns trabalhos juntos. E aí, em 2017, no final de 2017, eu fui convidado para ser um dos reis de festa. E é uma eleição, né? Em 2018 ocorre essa eleição, eu e minha esposa, e nós fomos eleitos reis, né? E aí assumimos o reinado em 2018, e esse reinado durou um ano, né? O Theo, que que o senhor também conheceu lá no Lago de São Francisco, ele é também um dos reis de festa, e esse reinado você representa a comunidade por um ano perante as outras comunidades, as outras irmandades, né? Tem várias irmandades do Rosário dos Homens Pretos e outras comunidades, e você visita essas comunidades nas festas de Nossa Senhora do Rosário, nas festas de São Benedito, que tem o ano inteiro em vários lugares, em várias datas. E aí, nesse ponto, eu acabei chegando lá. E aí, de lá, fiquei e não saí mais. Ali grudou. O André Luiz, diz uma coisa para mim. Você é um acadêmico, você tem uma formação acadêmica muito boa. Vocês já se preocuparam, ou já existe alguma documentação, algum livro documentando essa história do Rosário dos Homens Pretos, de Penha de França? Ou tem alguma coisa em preparo? Ou já existe algum material nesse sentido? Tirando a internet de lado, essas consultas eletrônicas. Sim, tem bastante coisa. Tem um livro do ministro, que é o senhor José Roberto Morelli, que é Penha Expressões do Rosário, que ele fala justamente dessas questões da comunidade do Rosário. E tem também, se a gente pegar na página do Movimento Cultural Penha, eles produziram várias coisas, não só sobre a Penha, né, mas sobre a cultura popular aqui da Zona Leste, mas tem algumas coisas específicas na Penha. Eu, particularmente, escrevi um artigo sobre as Pastoras do Rosário, que é um grupo de mulheres, em sua maioria sexagenárias, que surgiu lá, um grupo musical, né, está fazendo bastante sucesso, cantando com um monte de gente, gravando com um monte de gente, né. Eu escrevi um artigo sobre as Pastoras do Rosário e eu estou produzindo um outro agora sobre os reis, né, de festa. Muito bem. Essas informações precisam ser preservadas. Menciona novamente um livro que você citou aí no início da sua fala. O livro que fala especificamente do Rosário, ele chama Penha, Expressões do Rosário, que é do senhor José Roberto Morelli, que é um ministro que, durante muito tempo, estava à frente das celebrações, né? Agora nós estamos à missa, então ele auxilia, celebra com o padre.
né? Mas é o Penha Expressões do Rosário, que pode ser adquirido em toda a celebração. Está lá à venda. Então você vai lá, assiste a missa no primeiro domingo do mês, às 10 da manhã, e você pode comprar o livro. Tem alguma feira, alguma atração a mais no primeiro domingo do mês, ali no... Então, sempre tem alguém expondo, né? Porque o Largo do Rosário ele é público, né? Então a gente também tem algumas barracas dos bolivianos que ficam, temos barracas de artesanato que ficam mais humildemente no primeiro domingo, mas durante a festa, durante o mês inteiro, nós temos uma feira de empreendedoras negras da Imperifa, vendendo roupas, artesanato, comida, né? E isso também tem os livros que estão sendo vendidos, né? Tanto o livro de Seu Morelli, como outros livros de pessoas que estão lá produzindo, né? Tem muitos intelectuais dentro do Rosário, né? O Rosário tem algumas frentes, algumas ações, né? Como eu já citei, as Pastoras do Rosário, que é um grupo que surgiu lá, né? Nós temos o Cordão, que é um cordão carnavalesco, mas que é um cordão que celebra a memória de uma parteira chamada Dona Micaela, né? Que é o cordão da Micaela, né? Que é um cordão que sai no pré-carnaval, mas também se apresenta pela cidade, se apresenta pelos SESC, pelas casas de cultura, né? Trazendo a história dessa parteira negra que partejava na virada do século pelas ruas da Penha. E temos outras frentes, temos um show que esses últimos 2 anos não aconteceram, mas ele sempre acontece, que é o Sagrado, que acontece no dia 13 de maio, que é um show que celebra essa falsa abolição, né? Essa abolição que tem que ser cotidiana e diária, em que vários artistas se juntam para conectar, para pensar isso, né? Então, muitas ações surgiram, né? Daí, a gente, em maio, esse ano também no Rio, né? A gente tem a lavagem da escadaria do Rosário, televisionada, as pessoas vêm de longe, né? É um evento ecumênico, interreligioso, né? Na última lavagem tinha um sheik, que é muçulmano, tinha uma bruxa da Wicca, tinha evangélicos, alguns, né? Tinham padres, tinham o povo das religiões de matriz de Umbanda, né? Da Jurema, do Candomblé, e essa lavagem aconteceu em maio, né? Talvez o ano que vem ela volte a acontecer. Muito bem. Essa comunidade que mantém a igreja secular funcionando, operando, ela existe assim formalmente ou é uma comunidade informal, amigos que se juntam? Existe uma liderança, André? Então, ela existe formalmente, a gente tem referências, não líderes, né? Não há uma hierarquização de chefe, né? Mas é uma comunidade que se junta, que tem uma caixa comum, né? Que angaria recursos, porque a festa é custosa, né? Ela é muito grande, né? Há uma coisa nas Irmandades de São Benedito. São Benedito é um santo cozinheiro, né? Então, o almoço, o café é fundamental, né? Então, no dia da festa, a gente serve uma refeição para quase 2.000 pessoas, né? Então, essa logística é muito complexa. Então, a festa é organizada em reuniões periódicas durante o ano inteiro para que ela aconteça. Então, a comunidade ela é feita de pessoas que se organizam. Obviamente, tem algumas pessoas que estão à frente, mas não se autodenominam líderes, né? Eu tenho certeza que em tantos anos que você está participando desse belíssimo trabalho que junta a Igreja Católica Apostólica Romana com a tradição afro, que é tão importante, a cultura africana trazida para o Brasil, de uma maneira lamentável, mas que no fim acabou redundando no bem da nossa nação, fortalecendo a nação Brasil. No Espiritismo nós falamos, André, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, onde o caldeamento das etnias, das raças se juntam para formar um povo unido
pela paz e pela fraternidade. Agora, nesses anos todos que você está envolvido com todo esse trabalho, com todo esse amor que você tem pelo Rosário, conta para nós pelo menos dá tempo, uma história de emoção em que você esteve envolvido, um episódio aí que você gostaria de destacar. Eu tinha acabado de assumir a direção da escola, em uma outra escola que eu estava, né? E era uma escola que estava bem problemática. Eu peguei a escola com várias denúncias, vários problemas, funcionários se degladiando, comunidade contra a escola, escola contra a comunidade. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer com isso agora, né? E aí a gente foi resolvendo várias coisas, várias situações. E aí, quando eu achei que tinha resolvido tudo, veio uma denúncia que chegou assim, uma denúncia infundada, que chegou na boca do prefeito, né? E o prefeito mandou um cúmplice, né? E aí, quem estava respondendo não era eu que tinha feito as coisas que estavam sendo denunciadas, mas quem respondia para a escola era eu. Eu falei, nossa, agora que eu andei tanto, e aí a gente foi lá e respondeu. E aí no outro dia foi justamente esse show que eu falei para o senhor, que é o Sagrado, né? E aí eu fui para o show. E aí o show, ele terminava, né, com as pessoas acendendo velas e indo colocar essas velas lá no velário do Rosário. Tem um velário bonito lá, né? E aquilo me deu uma força, me deu um caminho que parecia que eu tinha uma parede, mas uma parede de gente junto comigo. Eu entrei naquela igreja me sentindo sozinho e eu saí de lá como se eu tivesse um batalhão de Congo comigo, né? E aí depois eu fui para a escola e a gente respondeu todas as denúncias. E aí quando eu entreguei a direção daquela escola, eu entreguei tudo redondinho. E eu sei e agradeço que foi por causa de Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito, né? Foi por conta da nossa comunidade, porque ninguém está só. Cada um lá, como a gente conta, é uma conta de um grande rosário, né? Somos contas do mesmo rosário. E eu gostaria, você deu um testemunho de uma batalha que foi ganha aí pela força da sua fé. Você conseguiu vencer uma injustiça que te afrontava. Isso é muito bom de ouvir, o exemplo da fé, da determinação, da perseverança, na coragem, na hora certa. Agora, uma curiosidade, com o novo Papa, muda alguma coisa nesse, digamos, nesse congraçamento da Igreja Católica Apostólica Romana com a cultura afro? Você acha que melhora, fica igual, pode se modificar? A gente tem uma ascensão do conservadorismo no mundo, né, voltando. E quando eu falo conservadorismo, é aquele que destrói a diferença, que destrói aquele que não partilha das mesmas ideias, né? Então a gente ficou um pouco apreensivo de quem seria o novo Papa, né? Por conta que Francisco caminhou tanto, né? O Papa Francisco, ele avançou tanto e ele... eu vou falar brevemente sobre o Concílio Vaticano II, que é o concílio que democratizou a igreja, né? Então, antes do Concílio Vaticano II, as missas eram rezadas em latim, né? O canto estrutural da igreja era o canto gregoriano, né? Então, com o Vaticano II, há um caminhar da igreja em direção ao povo. Eu acho que isso né, interessante, porque aí você angaria mais gente, né? Você traz essa fé para mais gente. E Francisco foi aquele que fez o seu compromisso com essa abertura do Vaticano II, né? E aí a gente aguarda, né, e espera veementemente, eu acho que se apontou um pouco para isso, que o Papa Leão XIV siga um caminho semelhante. Talvez não um caminho tão progressista como o de Francisco, mas um caminho que também vai fazer esse compromisso com as pessoas humildes do povo, né? E o Rosário, ele está extremamente ligado com isso, porque lá nas atas do Vaticano II diz isso mesmo, né?
que a liturgia deve conversar, né, com a comunidade que está, conversar com as tradições daquele país, daquele povo, né? E a gente faz uma missa festiva, a nossa liturgia é pautada com congas, atabaques, esse tambor que eu toquei agora há pouco é um djembe, né? Com ritmos afro-brasileiros, né? E para trazer justamente uma outra conexão, que as pessoas saem de lá com cura, né? A gente costuma dizer que todo primeiro domingo do mês a gente vai lá receber uma pílula de axé. Essa pílula de axé, ela dura um mês, aí você tem que ir lá renovar. Aí você volta no outro mês para receber mais uma pílula de axé, e essa pílula do axé vai nos transformando, né? Axé, muita gente acha que é paz, né? Mas axé é a força vital. Axé é aquilo que faz com que a humanidade seja humanidade, que o mundo seja mundo, é a força do bem, é a força que está em todas as pessoas. Então, quando a gente fala que o axé esteja com você, né, muito axé para você, é que essa força que guia o universo, né, planifique a nossa existência. Ô André Luiz, eu vou te pedir uma gentileza. Posso pedir? Pode. Sabe o que eu vou pedir? Eu vou pedir que você leve um grande abraço aos companheiros do Rosário dos Homens Pretos de Penha de França. A minha admiração pela perseverança, pela religiosidade, pela cultura que mantém de pé não apenas aquele templo que tem toda uma significação cultural e religiosa, mas também essa chama de superação que a gente sente aí firme no teu coração, viu? Manda um abração, a minha admiração, e na primeira oportunidade, agora reforçando o convite, primeiro domingo do mês é dia de missa no Largo do Rosário, lá na Penha de França, na Igreja do Rosário dos Homens Pretos de Penha de França, domingo, 10 horas da manhã. Pode participar do culto, tem lá uma feira de artesanato, tem também o livro com a história, a documentação do povo do Rosário, e tem também toda essa alegria que você traz aí, esse entusiasmo no coração. Fica aí aberto para a sua despedida e a minha gratidão, André Luiz. Eu que agradeço, será dado, né? E logo mais a gente manda um convite em nome dos reis formalmente, né, para você, Afonso, para toda a sua equipe, né? Queria agradecer o convite e a confiança, né? Toda a celebração a gente termina com uma kizomba, né? Que é uma roda de som e de samba que a gente faz no Largo do Rosário, já fora da igreja, para que as pessoas possam celebrar um pouco a vida, que é isso, né? Para a gente que é pobre, para a gente que é povo, né? A alegria é a resistência, né? O poder requer corpos tristes, né? O poder requer corpos travados, né? E o nosso poder é a nossa resistência com a alegria, com a felicidade. Então, agora em junho a gente tem programação o mês inteiro, né? É o único mês que nós temos várias ações, então temos a missa no domingo, a coroação no dia 22, mas vamos ter jongo, vamos ter curso de dança afro. É só seguir a página do Rosário, da comunidade do Rosário da Penha, né? Lá no Instagram, nas redes sociais, que a gente tem acesso a todas as coisas. Agradeço mais uma vez em nome da minha comunidade, estamos à disposição e esperamos a visita de vocês. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O programa Conviver fica por aqui até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.